Meus irmãos, queremos meditar sobre o tema: a palavra de Deus revela a verdade, expõe o pecado, sustenta o crente aflito e fortalece os discípulos para permanecerem fiéis a Cristo. Podeis sentar. A palavra de Deus revela a verdade, expõe o pecado, sustenta o crente aflito e fortalece os discípulos para permanecerem fiéis a Cristo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo para com todos. Amém. Meus irmãos, o texto do Evangelho, o nosso Senhor nele fala aqui: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras, e por que não dizer os genros? E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Palavras difíceis de se ouvir. As pessoas fogem desse tipo de mensagem do Senhor Jesus. Alguns, se você falar ou dizer quem disse isto, talvez vão dizer, perguntar se foi um discípulo, se foi o próprio Jesus, talvez vão dizer, não, isso não está na Bíblia. Jesus é amor, Jesus aceita todo mundo do jeito que elas querem, Jesus não vai condenar ninguém, e por aí afora. A palavra do Senhor, que já dá muito para pensar, pois fala da escravidão que o pecado traz, da liberdade plena que o Senhor Jesus oferece. Ou somos escravos do pecado, ou somos libertos por causa da obra de Cristo na cruz. Não existe meio caminho, mais ou menos um pé no céu e outro no inferno. Ou estamos plenamente no céu, em Cristo Jesus, pela fé, ou estamos no inferno. No começo do culto, na saudação, eu ainda lembrava o que é mais importante, o que tem nos colocado numa situação desconfortável e que nos torna não merecedores de estar em companhia do Senhor Jesus e ser um seguidor dele. Seria os meus vizinhos, um churrasco no final de semana, uma cervejinha, um jogo de futebol e assim por diante? Seria um trabalho que eu fui relaxado durante a semana e não fiz, e aí final de semana eu resolvo fazer esse determinado trabalho? Ou um amigo que vai me visitar para me tirar do caminho do Senhor, e eu não sou capaz de dizer, hoje eu tenho um compromisso? Ou é meu trabalho que eu não sou capaz de me organizar para então dizer, bom, esse momento vou ter o meu comércio fechado, vou estar na igreja, pois lá eu preciso, lá eu ganharei mais do que qualquer dinheiro que possa me fartar? É importante entendermos que a vida cristã não é apresentada nas Escrituras como um caminho de conforto humano ou adaptações ao mundo que nós vivemos. Pelo contrário, o discipulado cristão é descrito como uma caminhada marcada por verdade, conflito, cruz e perseverança. Diferente da vida comum dos incrédulos, ou dos que têm uma fé fora de Cristo Jesus, que por sua vez não resta uma alternativa do que chamamos de incrédulos. Aquele que não está na casa do Senhor, que arruma outra ocupação, está buscando um outro Deus, mas não o Deus verdadeiro. Ah, pastor, mas hoje eu não pude, eu estava doente. Tudo bem, nós sabemos que nós temos limitações, às vezes acontecem imprevistos, mas temos que ter cuidado, meus irmãos, para que a palavra não seja deixada em segundo plano ou terceiro.
E isso se torna evidente nos textos deste final de semana. Os textos propostos para esse final de semana, o Salmo 119, que nós vimos há pouco, do versículo 153 até o 160, depois o texto de Jeremias, do capítulo 28, do versículo 5 até o 9, Romanos 7, do 1 a 13, e Mateus 10, versículo 34 a 42, que sugiro que todos releiam esses textos em casa. É preciso nós pensarmos neles, entendermos que nos traz um resumo claro, expresso no tema desta mensagem. A palavra revela a verdade. Jeremias, lembra do texto de Jeremias? O confronto de Jeremias com Ananias, o falso profeta, expõe o pecado. Novamente, o tema da mensagem está atrelado também ao texto de Romanos, onde Paulo vai falar sobre a gravidade do pecado. Sustenta o crente aflito. É o que nós vimos na leitura do Salmo há pouco. E por sua vez fortalece os discípulos para permanecerem fiéis a Cristo. O texto de Mateus, o texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco. Vejamos, o profeta Jeremias enfrenta o falso profeta Ananias. O apóstolo Paulo descreve o conflito interno do pecado que habita no ser humano. O salmista, por sua vez, ama a Deus em meio à sua aflição, sustentando e lembrando que só pode ser sustentado pela palavra. E Jesus declara que sua palavra gera divisão até mesmo dentro das famílias, e é mais comum do que nós imaginamos. Esses 4 textos permanecem duros à primeira vista, mas por essência eles querem chamar a atenção de que nada é mais importante neste mundo do que buscar estar sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Todos eles têm o mesmo objetivo: conduzir o pecador à dependência total de Cristo. Por isso a palavra de Deus hoje realiza 4 grandes obras espirituais. A primeira delas, ela revela a verdade de Deus, mesmo quando isso confronta o mundo. Segundo ponto, ela expõe o pecado humano, mesmo quando isso fere o nosso orgulho. Terceiro ponto, sustenta o crente aflito, mesmo quando ele se sente fraco. Na nossa fraqueza, ao clamarmos ao Senhor, mesmo que pareça que Deus não está nos ouvindo, Ele está nos conduzindo, nos carregando nos seus braços, para que possamos então repousar. E o quarto ponto, a palavra fortalece o discípulo para permanecer fiel. Na dúvida, lembremos aquilo que Jesus diz: olha, mesmo as pessoas mais preciosas na sua vida terrena, elas também podem estar agindo contra Deus, ou até mesmo contra ti, para que você não permaneça na palavra. E aí vai dizer sobre a divisão das famílias, que é mais comum do que nós imaginamos. E também lembrem que, mesmo em meio ao conflito familiar, mesmo havendo oposição, tudo isso converge para uma verdade central: não existe vida cristã sem Cristo Jesus. Como Jesus afirma em Mateus 10:39, quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Essa não é apenas uma frase bonita, é um chamado à morte do velho homem, o eu e a vida em Cristo. Como nos lembra o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 22 a 24: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se como a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Efésios 4, versículo 22 a 24 nos lembra isso. Por isso é importante confiar que a palavra de Deus revela a verdade, mesmo contra as expectativas humanas.
No texto de Jeremias 28, versículos 5 a 9, que nós ouvimos há pouco, encontramos um conflito espiritual decisivo. Talvez o conflito mais bem descrito entre um profeta do Senhor e um bajulador humano. Jeremias está diante de Ananias, que tudo indica é alguém bem quisto na sociedade, um profeta popular. Assim como hoje nós temos muitos profetas que dizem: eu determino isso, eu determino aquilo, eu declaro que você vai ser abençoado desse ou daquele jeito. Cuidado. O profeta querido pelo povo era então Ananias, que anunciava paz imediata, prosperidade e livramento rápido. Ainda bem que hoje em dia não tem ninguém, nenhum tipo de pastor ou mensageiro de algumas igrejas que fala esse tipo de mensagem, né? Claro que estou sendo irônico, porque é mais triste do que se imagina. Todas as outras denominações, especialmente as pentecostais, neopentecostais, todos os pregadores ensinam as pessoas a confiar em bênçãos e não a confiar na palavra do Senhor. Confiar em bênçãos que faz parte do processo da vontade de Deus, se Ele quiser, mas esquecem de lembrar quem nós somos, pecadores, e que não merecemos nada, a não ser um castigo eterno, mas que por misericórdia Deus vem ao nosso encontro e nos dá paz que o mundo não entende, somente aquele que crê pode compreender. Jeremias, porém, anunciava algo diferente: juízo, disciplina, necessidade de arrependimento. Isso é decisivo, porque o ser humano natural sempre prefere mensagens que confirmam seus desejos. O povo queria ouvir: tudo ficará bem, não haverá consequências, Deus nunca confronta ninguém, Ele é bondoso. Claro que é, só que distorce o texto e aí inventam coisas erradas. Não é necessário arrependimento profundo. Basta nós olharmos os textos do Antigo Testamento. Frequentemente nós vemos o povo de Israel disfarçando que estava arrependido. Em vários momentos, por sua vez, também vemos Deus anunciando juízo contra esse povo falso. Mas Jeremias representa a palavra verdadeira de Deus, aquela que lá em Hebreus 4, versículo 12 vai dizer que ela é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que é capaz de dividir alma e espírito. Essa é a mensagem do Deus vivo. Ele não está preocupado se vai te deixar confortável no banco da igreja ou não. Ele quer que você seja transformado por essa palavra. Jeremias, representando a palavra de Deus, ele responde com uma frase reveladora para o profeta bajulador: amém, que o Senhor faça isso. Claro, se tiver uma coisa boa, claro que é bom, mas ele depois chama atenção para algo muito importante. Jeremias não rejeita a paz, ele apenas afirma que isso seja verdade, se for realmente a vontade de Deus. Mas a verdade não nasce da vontade humana, a verdade nasce da revelação divina. O profeta Ananias não era um ser otimista. O profeta Ananias era um cara que usava as coisas para tirar vantagem. O problema era falar em nome de Deus aquilo que Deus não havia dito. Tanto é que ele morre meses depois, porque ele havia usado o nome de Deus em vão, pecado contra o primeiro mandamento. Ele havia sido um instrumento de Satanás para enganar o povo. É tipo o que nós enxergamos hoje em dia, quando pessoas dizem para você: Deus mandou te dizer isto, Deus determinou a bênção para você, ou sair falando em línguas estranhas como se fosse algo de fato uma língua estranha inspirada por Deus, Espírito Santo, que é uma baboseira que as pessoas utilizam para enganar a si mesmas, mas não tem poder de Deus nessas coisas. Isso que aconteceu lá no tempo de Jeremias continua acontecendo ainda hoje. É preciso juízo e discernimento, meus irmãos, pois Deus está nos céus e nós aqui na terra. Veja o que o sábio diz por meio do texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6 e 7. Não deixe que as suas próprias palavras os façam pecar. Assim, você não terá que dizer ao sacerdote:
o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que você disser, você deve temer a Deus. Há sempre uma tentação dentro da igreja de adaptar a palavra ao gosto das pessoas. Meus irmãos, a palavra de Deus não deve se submeter ao desejo humano. Pelo contrário, isso é exatamente o oposto. Nós devemos nos submeter ao desejo da palavra de Deus e obedecer e viver essa verdade, pois a palavra de Deus revela aquilo que nós precisamos ouvir. E essa verdade muitas vezes confronta, corrige, derruba ilusões. Quem de nós já não orou por alguma coisa que tanto queria, e que bom que Deus não atendeu, e mais adiante a gente pode ver, ainda bem que Deus não nos ouviu. Se cada um fosse falar aqui, talvez nós teríamos várias histórias surpreendentes de respostas de oração que não tivemos do jeito que nós queríamos, mas que foram para o nosso bem. Ou seja, nem tudo aquilo que nós desejamos, ou quase tudo aquilo que nós desejamos, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é importante se submeter à palavra do Senhor. Uma verdade não pode ser negada, e a verdade é: a palavra expõe o pecado e revela a nossa incapacidade espiritual. E em Romanos 7 isso nos parece muito claro. Paulo faz uma das análises mais profundas da natureza humana. Ele mostra que o problema do pecado não está apenas nas ações externas, mas está dentro de nós. Não adianta arrancar o coração, isso não vai mudar a nossa situação. Além de nós arrancarmos nosso coração, vamos perder a nossa vida e também perderemos a vida eterna. Não tem outro jeito a não dizer: Senhor Jesus, habita no meu coração. É preciso que nós entendamos o que Paulo afirma de modo muito especial e de modo muito essencial: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus, ela não é contrária à vontade de Deus, nem ao evangelho de Deus. Pelo contrário, a lei de Deus nos lembra quem nós realmente somos e o quanto nós realmente dependemos da graça e do amor do Senhor Jesus. E com isso, Paulo, eu diria que destrói dois enganos comuns. Primeiro, a ideia de que a lei de Deus é ruim. Segundo engano que nós somos levados a cometer ou a seguir: a ideia de que o ser humano consegue cumprir a lei por si só. A lei não é o problema. A lei é perfeita, é o que nos diz o Salmo 19, versículo 7, inclusive nós cantamos em uma das canções: a lei do Senhor é perfeita, não é isso? O problema é o pecado que habita em nós. É o que nos lembra o mesmo Salmo 19, versículo 13, que por sua vez nos faz pensar nisso. O pecado não apenas nos faz errar, o pecado nos engana. É o que nos diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, quando vai dizer que os desejos nascem do nosso coração, e então quando o pecado toma forma, traz o que? A morte. Claro, não é bem assim que o texto diz, mas ele vai falar exatamente que o pecado brota dentro de nós por causa dos nossos desejos, e quando esse pecado brota, dá o seu fruto e traz como resultado a morte para todo sempre. O pecado distorce nossa percepção espiritual. Ele faz com que o ser humano pense que pode agradar a Deus com um esforço moral, pode compensar o pecado com boas ações, boas obras, pode viver sem arrependimento, está tudo bem, já passou. E não é assim que Deus trabalha. Aquele teu pecado que você esconde às vezes lá da tua infância, Deus o conhece muito bem e lembra dele. Mas no momento que você diz: Senhor, eu pequei, perdoa, a borracha automaticamente tira esse pecado da tua lista. Confessar nosso pecado
é necessário para que tenhamos paz. O pecado usa até mesmo a lei de Deus para nos enganar, ou seja, aquilo que deveria trazer vida por causa do pecado se torna instrumento de morte. Isso nos leva a uma conclusão importante da teologia cristã confessional: a lei mostra o pecado, mas não salva do pecado. É como se você fosse no médico. O médico vai dizer: bom, tu tem determinada doença, o que você está sentindo é por causa disso, mas se você não tomar um remédio recomendado, você vai melhorar? Claro que não. Do mesmo modo, a lei diz: você é pecador, tá bom, eu sei disso, mas se você não confiar nas promessas, na graça de Deus, você não terá paz, nem a cura daquele mal que está dentro de você. Por isso, a justiça de Cristo, o único caminho de vida, aqui está o centro do Evangelho. Se a lei revela a nossa incapacidade, Cristo revela a nossa salvação. A justiça de Cristo significa que Jesus cumpriu perfeitamente a lei, Jesus viveu sem pecado, Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Tudo isso nós já sabemos desde que começamos a ouvir a palavra de Deus, não é assim? Mas precisamos continuar ouvindo para que essas coisas tão comuns e reais continuem sendo comuns e reais para nós, que nos lembrem que nós não somos superpoderosos e que não temos poder algum de nos salvar. Jesus tomou sobre si a nossa condenação, Jesus morreu em nosso lugar, e então ocorre a grande troca: nossa culpa vai para Cristo e a justiça, a perfeição de Jesus vem sobre nós, para que nós então tenhamos vida e vida plena. Isso é o que a reforma luterana chamou de justificação pela fé. Não somos justos por nós mesmos, nós já sabemos disso. Somos declarados justos por causa de Cristo. Deus não nos declara justos porque nós melhoramos, ou do tipo que talvez você já ouviu: quando eu me acertar um pouquinho, então eu vou na igreja. Quem pensa desse jeito nunca ou ainda não entendeu o que é ser salvo pela graça do Senhor. E aí a hora de eu dizer, de você dizer para alguém que pensa assim: meu irmão, você está errado. O fato de você achar que pode melhorar em alguma coisa antes de ouvir a palavra de Deus já mostra que você ainda não tem fé. Então, se você pensa em melhorar para barganhar com Deus, é pior do que permanecer no pecado. Se é que tem alguma diferença. Na verdade, não tem. Pecado é pecado. O cristão vive simultaneamente duas realidades. Ele ainda é pecador em si mesmo, e em si mesmo, por causa de Cristo, ele é justo. Essa tensão é chamada de justo e pecador ao mesmo tempo. Isso muda tudo, porque o cristão não vive mais tentando se justificar, ele vive confiando na justiça de Cristo. Ele tira o peso dos seus ombros e diz: Senhor, tu já carregaste isso, deixe-me viver sob a tua proteção, para que eu possa realmente entender como é maravilhoso ficar escandalizado o quanto tu me amas, mesmo eu não merecendo. Por isso eu te convido a pensar nesta ilustração. Imagine um homem condenado injustamente no tribunal. Ele não tem como pagar a sua dívida, não tem como mudar a sua sentença. O juiz está prestes a bater no martelo e jogá-lo na prisão. Não tem como se defender por natureza pessoal e própria, mas alguém completamente inocente adentra no tribunal e diz: eu assumo a pena dele, deixa ele ir. E o juiz aceita a substituição. Então aquilo que seria improvável acontece. Do mesmo modo, é improvável que um ser humano possa se salvar, mas aí Jesus diz assim: por minha causa tudo é possível. Então agora nós podemos dizer que a palavra sustenta o crente aflito, desesperado, angustiado. E o Salmo 119, versículos 153 a 160 nos lembram e mostram a realidade do crente em sofrimento. Diz o salmista:
olha para o meu sofrimento e salva-me, pois não esqueço a tua lei. O salmista não nega a dor, ele não espiritualiza o sofrimento, ele não finge força, ele clama. Isso é fé verdadeira. A fé não é ausência de sofrimento, a fé é confiança em Deus no meio do sofrimento. O salmista está cercado de dificuldades, mas ele se apega ao quê? A palavra, as promessas de Deus. E é isso que é para mim e para você hoje em dia. Tanto é que o salmista vai dizer no versículo 160 do Salmo 119: a tua palavra é a verdade. A palavra não muda com as circunstâncias, ela permanece firme quando tudo ao redor desmorona. E até mesmo por causa da verdade, a palavra gera conflito entre os familiares. Jesus já lembra isso. Jesus faz uma das declarações mais fortes do Novo Testamento, quando ele diz: não pensem que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque precisa separar aquilo que não presta do que é aceitável aos homens de Deus pela fé em Cristo. Isso parece contradizer a imagem de Jesus como o príncipe da paz, mas não há contradição. A paz que Jesus traz é a paz com Deus, mas essa paz com Deus frequentemente gera conflito no mundo. É comum pessoas serem executadas simplesmente por confessarem a Jesus como Senhor e Salvador. E por quê? Porque o Evangelho confronta o pecado, e aonde o pecado está atuando, não quer ouvir de mudança, não quer ouvir de correção, não quer ouvir do tipo: realmente eu preciso mudar, estou errado. O ser humano, por natureza, quer sempre achar que está correto, e não é assim. Não é assim com as crianças, os filhos em casa teimosos, rabugentos com seus pais, e ainda acham que os pais estão errados? Os alunos nas escolas não são rabugentos com seus professores? Ou os funcionários dos seus superiores muitas vezes fazem as coisas erradas e aprontam no trabalho porque não querem seguir ordens? O ser humano, por natureza, é rebelde, mas precisa ser contido. O cristão também é rebelde, facilmente quer se afastar da palavra, e aí novamente precisamos retornar à essência da palavra, às escrituras sagradas. Jesus não está ensinando as pessoas a terem falta de amor na família, ou à família, mas pelo contrário, está lembrando que mesmo aquelas famílias mais estruturadas ou desestruturadas têm conflito e vão ter dificuldade de relacionamento se um desses não estiver na palavra. Todos nós temos pessoas em nossas famílias que são rebeldes, não querem saber do Evangelho. Todos nós. Ou tem alguém que sua família é 100% cristã? Não tem. Pelo menos dos irmãos que eu vejo aqui, não tem. Meus irmãos, o pecado quer ser aceito a todo custo, quer ser normalizado, quer ser justificado, do tipo: bom, mas eu fiz isso por causa disso e daquilo. Por sua vez, como lembramos já o texto de Tiago 15, o pecado mata, o pecado separa de Deus, o pecado precisa de arrependimento, e isso gera conflito. Jesus não está ensinando as pessoas a buscar a Deus só para terem as bênçãos que Deus oferece, ou para ficar com o coração partido, mas está ensinando as pessoas a buscarem a Deus para ter seu coração rasgado, derramando os seus pecados na presença do Senhor Jesus, e Ele então nos molda, nos dá um novo coração. Jesus nos lembra que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que me ama, não merece ser meu seguidor. Isso é radical, mas é necessário, porque quando a família se torna mais importante do que Cristo, o coração já está desviado do foco principal, que é Cristo.
Isso prova que o pecado não é normal para a nova criatura criada pela ação do Espírito Santo em nós. Um dos grandes enganos espirituais do nosso tempo é a normalização do pecado. Hoje as pessoas acham normal mulher com mulher, homem com homem. Hoje as pessoas acham normal praticar o aborto desdeterminadamente. Hoje as pessoas acham normal alguns pecados, as pessoas se promiscuírem. Hoje as pessoas acham normal a prostituição ser algo glamouroso, e não é. É uma miséria, é um escândalo, um escárnio contra a obra redentora do Senhor Jesus. E eu e vocês precisamos dizer: isto não está de acordo com a vontade do Senhor, porque as pessoas só vão saber dessas verdades se elas ouvirem. Quem Deus chamou para pregar no mundo são os seus seguidores, para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. O mundo diz: isso é natural, isso faz parte da vida. O mundo vai dizer: todos fazem, não é tão grave assim, você que está exagerando. Mas o Novo Testamento ensina algo diferente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, ou seja, não compactua mais, não concorda mais com as coisas que o mundo oferece e que o mundo diz que é bom. Ah, pastor, mas nós vivemos neste mundo. Vivemos exatamente para sermos o tempero que este mundo perdeu por causa do pecado. E se nós somos essa nova criatura em Cristo Jesus, nós estamos lá para dar sabor ainda a este mundo, porque se não tivesse o cristão no mundo, o mundo já teria sido exterminado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Isso significa que o pecado não é mais identidade, é luta, é conflito, é aquilo que precisa ser confessado, abandonado e combatido. O cristão não brinca com o pecado, ele não dá a segunda olhada para a possibilidade do pecado. Pelo contrário, de longe, por causa da palavra, diz: opa, isso não é para mim. Ele não o celebra, ele não compactua com aquele que pratica o pecado e nem dá um sorrisinho ou um tapinha nas costas. Pelo contrário, ele deixa claro que ele não concorda com aquilo que está sendo aceito como natural. Então, como viver a nova vida em Cristo Jesus? Bom, primeiro ponto: viva diariamente da palavra. Sem palavra a fé enfraquece, com palavra a fé é sustentada. Ponto 2: não negocie com o pecado, não o chame de normal, chame-o pelo nome, pecado, e que deve nos assustar, porque é terrível as suas consequências em nossa vida. Terceiro ponto: confie na justiça de Cristo. Não tente se justificar do tipo: bom, mas eu não errei tanto assim, fulano errou mais do que eu. Pecado é pecado. Cristo já fez isso por você. Ele te justificou, te torna aceitável a Deus por causa do que Ele fez. Quarto ponto: aceite que haverá conflitos. Se a tua vida de fé não te traz desconforto na convivência com as pessoas, te questione: eu estou realmente vivendo a minha vida de fé como eu deveria viver em conformidade com a palavra? Pois se ela não me coloca em conflito com o mundo, alguma coisa está errada. Pode ter certeza disso. Alguma coisa eu não estou entendendo como eu deveria entender. Quinto ponto: persevere na dependência de Jesus. Lute com todas as forças. Não existe vida cristã autônoma. Longe de Jesus, sem Jesus, não podemos fazer nada, nem ter fé, nem viver. Então nós podemos concluir tudo isso que nós já falamos hoje à noite. A palavra de Deus não existe para nos confortar no pecado, mas para nos conduzir a Cristo. Jeremias nos mostra a verdade, Romanos nos mostra o pecado, o Salmo nos mostra a dependência, Mateus nos mostra um custo do discipulado, abandono, até mesmo se for necessário, das pessoas que nós mais amamos,
mas é preferível perder tudo isso do que perder a fé e a salvação eterna. Jesus é a verdade revelada, Ele é a justiça que nos cobre, Ele é o sustento do aflito, Ele é o Senhor que nos fortalece para permanecermos fiéis. Por isso, mesmo em meio a conflitos, sofrimento ou rejeições, o cristão pode descansar nesta promessa. E a promessa é: Deus é fiel, Sua palavra é verdadeira, Sua graça é suficiente, e em Cristo temos vida verdadeira. Nada pode nos separar deste amor que é nosso por causa do que Cristo fez. Nada pode nos separar do amor de Deus que Jesus por nós morreu. Em nome de Cristo, amém.